Foi! Então, gente, e agora? Tá todo mundo aí? Posso começar? Quero manifestamentos. Foi, mil desculpas. Pronto. Tá, então, acabei apagando, fechando algumas coisas que não era pra ter fechado, que já tava aberto aqui. Já tava no jeito. O que eu vou separar pra hoje, então? Eu separei duas questões da lista 1 de física e da lista 1 de matemática pra resolver aqui com vocês. E aí vai ser coisa rápida, depois eu vou subir o conteúdo, vou subir uma videoaula, né, produzida por mim mesmo aqui, muito parecido com o daqui, sobre o conteúdo de matemática e de física para essa semana. Então essa aqui é a lista de matemática e essa aqui é a lista de física. Pronto. Tá, então eu separei, ó, os exercícios que eu separei foram esses aqui, ó. Da lista de matemática eu separei este exercício aqui. E aí, o que acontece? Eu espero que esteja gravando, né? Acho que está gravando. O que acontece? Aqui nessa lista 1 de matemática, eu escolhi, vocês percebam aí que eu escolhi 4 questões, porque vocês estão com muito conteúdo, eu também estou com muito conteúdo, e aí se eu colocar uma lista muito elaborada, muito extensa, a gente acaba complicando, né? E a gente está estudando física e matemática ao mesmo tempo. Física eu deixei as questões mais elaboradas, mas pelo menos vocês sabem, né, que todos esses exercícios aí, vocês encontram eles resolvidos facilmente na internet. E aí você estuda, né, bonitinho, como faz o exercício, e manda ver. Tá, daqui dessa lista 1 de física, eu escolhi essa questão 2 para resolver, mas eu não resolvi ela, eu só coloquei o caminho. Encontrei um ponto de partida e dei o caminho para você resolver, e fiz a mesma coisa aqui para a questão 2 também. Então, como que funciona aqui? No exercício de matemática, então, a gente tem um plano cartesiano e aí a gente tem os eixos x e y, né? Aí, aqui no eixo x eu só desenhei o lado direito e no eixo y um pedaço de baixo e a maior parte de cima. Eu tenho os pontos A e B, e aí eu tenho... Depois nesses últimos tempos eu venho estudando uma disciplina chamada análise real, né? Que é uma disciplina lá da matemática da USP. E aí o professor lá, ele está me ensinando a ser bastante rigoroso nas declarações que a gente faz dentro da matemática, né? Vocês sabem que o professor Daniel é bem chato com essas coisas. Acredito eu que ele é muito mais chato com as declarações tomadas como verdadeiras do que eu, né? Então o Daniel sempre faz uma declaração de modo que essa declaração seja completa, né? E que não tenha falhas. Ele não tem compromisso com falha. Já eu sou um sujeito mais preguiçoso, eu faço minhas declarações e não me importo muito com os detalhes e com a consistência das minhas declarações. Claro que o que é uma declaração matemática, por exemplo? Declaração matemática é esse aqui, ó. Eu falar que o ponto A é representado pelo par ordenado 1 e menos 1. Isso é uma declaração matemática. Essa expressão matemática à esquerda ser igual à expressão da direita. É uma declaração, né? Então, existem vários tipos de declarações dentro da matemática e a gente tem que ter certeza que as nossas declarações elas não têm nada em aberto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês de uma declaração em matemática que ela é aberta, assim, no sentido de eu não tenho tanta certeza que essa declaração ela é verdadeira. Por exemplo, aí no exercício, esse exercício 2 é um caso bem disso. O exercício 2 ele fala algumas afirmações, ele dá algumas declarações, né, que são tomadas como verdadeiras. Primeira declaração: o ponto A é representado pelo par ordenado 1 e menos 1, o ponto B é representado pelo par ordenado 2 e 3, e o ponto P é representado pelo par ordenado x e y. E aí você vai observar aí que o ponto P ele está aparentemente, presta atenção no que eu digo, ela está aparentemente sobre o eixo x, né? Mas eu não tenho essa certeza, porque
por exemplo, desenho, né? Os desenhos que a gente faz, mesmo que você use régua, mesmo que você imprima no computador, ainda assim você vai ter uma margem de incerteza, né? Uma margem de incerteza na declaração que você vai dar em cima da sua observação. E aí você observa que aparentemente o ponto P está sobre o eixo X. Então, se o ponto P está sobre o eixo X, a sua coordenada Y é igual a 0. E aí resta determinar a coordenada do X, né? O valor X. Outra declaração, então, como que esse exercício estaria mais sólido, né? Como que o texto do exercício estaria mais sólido? Ele estaria mais sólido se ele literalmente ele chegasse e falasse aqui embaixo: o ponto P tem um x arbitrário, um valor arbitrário para sua posição em x e um valor exatamente igual a 0 na sua posição em y, né? E aí a gente tem uma declaração consistente. Então, a parte da inconsistência é só essa. E por que eu estou pegando muito no pé disso, né? De falar que essa declaração ela é inconsistente? Porque depois eu tive uma dificuldade de resolver o exercício. Eu tive até uma rasura aqui, né? Mas depois eu entendi como resolver. Então, como funciona esse exercício? Então, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto P. O ponto P ele é equidistante ao ponto B e ao ponto A. O significado disso é o seguinte: se eu formular uma linha reta que liga o ponto P ao ponto B, ele tem uma distância que é a mesma distância da reta que liga do ponto P ao ponto A. E essa declaração está expressa aqui, ó. Definição de equidistância para o nosso caso da questão 2. Né? E aí a gente lembra da definição da ferramenta matemática, né, que a gente utiliza para poder calcular a distância entre dois pontos. O ponto A tem coordenada e ordenada, o ponto B também tem coordenada e ordenada, e a gente coloca as coordenadas e as ordenadas dentro dessa ferramenta matemática aqui, ó. Então, ó, distância entre o ponto P e o ponto A é igual a raiz quadrada. E aí eu tenho argumento, né? Faltou um quadradinho aqui, mas foi um erro de digitação só. Então, coordenada de P menos coordenada de A, isso elevado ao quadrado, mais ordenada de P menos ordenada de A elevado ao quadrado. Qual que é a coordenada de P? X. Qual é a ordenada de Y? De P, né? Até o momento eu não tinha assumido que Y é igual a 0. Não tinha prestado essa atenção. Então eu coloquei de uma maneira aleatória, né? Que a ordenada de P é igual a Y. E aí agora resta determinar a distância do ponto P ao ponto B. Qual é a coordenada do ponto P? X. Qual é a coordenada do ponto B? 2. Qual é a ordenada do ponto P? Y. Até esse momento eu não sabia que Y era igual a 0. Qual é a ordenada do ponto B? 3. Então vai ficar aqui raiz quadrada. Dentro do seu argumento fica x menos 2 elevado ao quadrado, somado com y menos 3 elevado ao quadrado. Né? Aplicando essa suposição, né, essa hipótese que é tomada como verdadeira, né? Então a gente iguala essa expressão aqui com essa expressão aqui. Raiz quadrada de x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado igual raiz quadrada de x menos 1 elevado ao quadrado mais y mais 1 elevado ao quadrado. Corta a raiz quadrada aqui com as duas raízes quadradas, né, dos dois lados da igualdade. Não vou dar os detalhes aí porque que corta, mas isso daí é a continha de 7º ano, né, 8º ano. X menos 2 elevado ao quadrado mais... outra coisa. Vocês reparem aqui, ó, que aqui ficou x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado. E aqui do outro lado da igualdade, x menos 1 elevado ao quadrado mais y mais 1 elevado ao quadrado. E aí o que eu faço para facilitar? Eu deixo y de um lado, x do outro. Mas na verdade, seria mais fácil eu deixar tudo de um lado, né? Porque eu já vou descobrir que y é igual a 0. Então já deixa tudo para um lado só. Nesse pedaço aqui. Não, nesse pedaço aqui, eu não faça que nem eu. Coloca x... O que eu fiz aqui? Eu coloquei todos as parcelas que possuem x de um lado, né? E todos os elementos que possuem y do outro lado. Coloca tudo de um lado da igualdade, do outro lado só vai sobrar 0. Já faz isso agora, tá?
quando você estiver fazendo o seu exercício. E aí, por exemplo, eu cheguei nessa declaração, aí eu pensei, eu preciso de uma outra igualdade entre y e x, ou de uma outra relação, né? De modo a determinar exatamente x e y. Aí eu pensei, tá, beleza, como que eu vou descobrir essa relação? Aí eu percebi que o ponto P está sobre o eixo X e isso não foi declarado no exercício, né? De uma maneira inequívoca. Aí eu fiz o comentário, né? A forma que o exercício foi posto aqui não é rigoroso, pois assume-se sem certeza que ponto P tem seu par ordenado um valor arbitrário para x e o valor igual a zero, exatamente igual a zero para y, né? E aí ver se o ponto P está exatamente sobre o eixo x. Pronto, agora facilitou as nossas contas. Tudo que tiver no lugar do y a gente vai colocar zero, né? X menos 2 ao quadrado menos x menos 1 elevado ao quadrado igual menos 0 menos 3 elevado ao quadrado mais 0 mais 1 elevado ao quadrado. E aí o que vira esse elemento aqui, ó? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui eu tenho uma digitação aqui, tá? 2 ao quadrado é 4, né? Não 4 ao quadrado. Então já tem um erro de digitação aqui. Aqui para esse elemento, x menos 1 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Igual. Aqui sobra menos 3 elevado ao quadrado, por isso vira 9. E aqui fica 1 ao quadrado, por isso fica 1. Aqui, especificamente nessa linha, está errado. Peraí, deixa eu ver. Está errado essa parcela? Deixa eu ver. Aqui está... Então ficou... x ao quadrado aqui elimina com esse x ao quadrado. Ah, olha só que eu reparei. Aqui tem o erro de digitação, né? Eu coloquei 4 ao quadrado. Mas aí quando eu trouxe esse 4, que na verdade deveria ser só 4, né? E aí quando eu pulei para essa linha de baixo aqui, ó, em vez de colocar 4 ao quadrado, eu coloquei 4. Então ficou de boa. Então ficou x ao quadrado elimina com x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 2 é igual a 4x. Esse 4... Então, esse quadrado aqui é um erro de digitação, né? E aí vem o 4 para cá. Menos com menos é mais com menos é menos. Então, por isso aqui fica menos 2x. Menos bate aqui no mais 1, vira menos 1. 4x mais 4 menos 2x menos 1 igual a 0. 4x menos 2x igual a 2x. 4 menos 1 igual a 3. Aqui do outro lado fica 10. E aí fica... Continua você. Tem outros itens, né, para fazer, mas aí eu já acho que o ponto de partida aí já é bastante para você já, né? Já é o suficiente para você terminar o exercício. Aqui nesse exercício da lista 1 de física, eu separei uma questão sobre energia elétrica que acho que é bastante usual e recorrente no dia a dia de vocês, que é a energia elétrica consumida, né? E ela é medida na unidade de medida chamada quilowatt-hora. Quilowatt-hora é a energia consumida por um aparelho de 1000 watts de potência, funcionando por durante 1 hora. Tá? E aí, sabendo que a unidade de medida de energia elétrica é isso, né? É convencionada sendo esse valor aí. A gente então pede para considerar, o exercício pede para considerar uma torneira elétrica com potência de 2000 watts. Torneira elétrica, você pode chamar de
uma torneira elétrica, né, ou um dispositivo que tem potência elétrica, qualquer dispositivo que tenha potência elétrica, você pode simplesmente chamar de máquina, tá? De uma maneira genérica. Então, tem potência, chama ela de máquina, tá? Máquina é algo que consome energia. E aí ele pede para você supor que 1 kWh de energia elétrica esteja valendo 20 centavos. A gente sabe que esse exercício aqui deve ter pelo menos uns 10 anos de existência, né? Porque aqui em Mato Grosso, se eu não me engano, 1 kW de energia elétrica consumida está em torno de R$1, R$1,20, R$1,10, né? Está flutuando em torno de R$1. Na verdade, sempre flutuando acima de R$1, né? Nunca flutua abaixo. Então, na verdade, deve estar flutuando por volta de R$1,15, dependendo da época do ano. E aí ele pergunta no item I qual é o gasto mensal dessa máquina funcionando meia hora por dia por durante um mês. Gasto mensal por durante um mês é redundância, né? Erro de digitação na minha fala. E qual a energia em joules consumida pela mesma torneira, só que em 1 minuto. Esse exercício ele também é bem simples de fazer e ele está aqui, ó. Eu faço aqui o significado da unidade de medida chamada 1 kWh, né? A energia consumida por uma máquina de potência igual a 1000 watts por um intervalo de 1 hora. E aí você tem que saber que 1000 watts é a mesma coisa que 10 ao cubo watts, né? E 10 ao cubo, você lembra que 10 ao cubo é igual a quilo. E eu até comentei aqui na lista. Suponha uma máquina de potência 2000 watts. Suponha que a energia consumida igual a 1 kWh nos dá uma cobrança de 20 centavos, né, ou 0,2 reais. Qual é o consumo em reais da energia elétrica dessa máquina funcionando meia hora por dia, né, que é metade de 1 hora, durante um mês? Ora, se a máquina trabalha meia hora por dia, em um mês quantas horas ele trabalha? 15 horas, né? Então é só somar a meia hora do primeiro dia, meia hora do segundo dia, a meia hora do terceiro dia, até a meia hora do 30º dia. Você pode colocar isso, você pode fazer isso na força bruta, ou você pode simplesmente lembrar das suas continhas lá do quinto ano, do quarto ano, e pega 30 vezes meio. E aí você descobre que o tempo total demandado para a máquina trabalhar durante um mês foi de 15 horas. Lembra que potência elétrica é medida da seguinte maneira, ó. A quantidade de energia elétrica consumida dividido pelo intervalo do tempo. Intervalo de tempo está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Energia elétrica é igual a potência média vezes o intervalo de tempo. O intervalo de funcionamento é por durante 30 dias e cada dia se consome energia durante meia hora. Logo, há um consumo de energia no total de 15 horas para cada mês. Voltando para a energia elétrica, ó, a gente já sabe que a potência vale 2000 watts. O tempo vale 15. Então vai ficar o quê? 2000 watts vezes 15. Né? 2000 watts vezes 15, eu já vou adiantar já o resultado dessa conta em específico. Deixa eu pegar aqui. Eu sou ruim, deixa eu ver. 15. Mesma coisa que 3 dividido por 2 vezes 10. Ai, tô ruim de continha. 2.000 vezes 15. 36 mil. Então, essa máquina, em um mês, vai consumir um total de 36 mil watts hora de energia. Ou você pode chamar 36 mil watts hora de energia por 36 kWh, hora, né? E aí você aplica a regra de 3. Se 1 kWh é igual a 20 centavos, quantos reais valem 36 kWh? É o que tem para hoje. São exercícios simples que eu escolhi, né, para a gente fazer. O que a gente tem para essa semana? Amanhã eu vou soltar a lista 2.
De hoje para amanhã vai sair um vídeo de física e também um vídeo de matemática, explicando... Ih, é 30, né? Deixa eu ver. Eu fiz a conta errada? 2000? Erro de digitação na minha calculadora, né? Perdão. 30 kWh. Foi erro de digitação. Tá, então a gente tem para hoje... de hoje para amanhã eu vou soltar uma lista. Eu vou escolher ainda se vai ser lista de física ou de matemática. De hoje para amanhã vai sair uma videoaula de matemática e uma videoaula de física. E amanhã com certeza vai sair a lista 2. Eu só não escolhi ainda se vai ser de física ou de matemática. Então de hoje para amanhã vai sair tudo, né, para essa semana. E é isso, tá? É, se, eu não me, se eu não me recordo, eu acho que não tem mais head de física nem de matemática, ou tem mais um? Não, tem mais um, né? Tem mais um. Então vamos comparecendo e aí as nossas videoconferências das 15 horas elas serão mais simples, né? E as explicações mais detalhadas eu vou deixar para produzir em outro horário que eu acho que a dinâmica vai ser muito mais fluida assim, tá bom? Obrigado aí pela companhia e até mais.